comunitários como uma estratégia de desenvolvimento da cidade. E eu vou contar um pouquinho sobre quem sou eu, ao mesmo tempo que eu justifico por que esse tema, né? A minha transição para empreendedor social aconteceu em 2002, quando eu criei uma associação chamada Associação Nossa Cidade, que cuida de cidades pequenas, para que a própria população consiga trazer a transformação social que ela deseja. E, ao mesmo tempo, um empreendimento social, que é o nosso Cidade Solutions, que traz tecnologias sociais e metodologias para empoderar essas comunidades. Uma dessas tecnologias sociais veio da Awesome Foundation, que é, na verdade, muito simples. São ciclos de doações que têm um caráter parecido com fundos comunitários. E isso daqui é uma das coisas que eu vou apresentar aqui nessa palestra. E em 2018, comecei a trabalhar para o Idealist, que é uma plataforma global que conecta pessoas com oportunidades de transformação social e que tem uma lista, um diretório de organizações. E também vai ser muito importante para esse ecossistema que eu estou propondo aqui em volta do fundo comunitário, né? Primeiramente, empreendedor social. Quando eu comecei a minha jornada, em 2012, eu pensava que o empreendedor social fosse assim, né? Um herói que fosse, de alguma maneira, trazer impacto social para o lugar onde que ele vive, e nada mais diferente do que a realidade, né? Após começar a atuar realmente, eu vi que o impacto social se dá no âmbito do coletivo, e o empreendedor social ele atua muito mais como um catalisador da ação da comunidade ou das empresas ou das organizações em prol desse impacto coletivo, pelo menos para que seja mais sustentável e resiliente, né? Bem, então a pergunta fica: como criar uma cidade empreendedora social, né? Colocar o foco no ambiente, na cidade inteira, e não o foco tanto no empreendedor. Para isso, são 4 pontos principais que eu identifiquei nessa minha jornada que culminam com o fundo comunitário. O primeiro é uma visão comum, né, da cidade, ela ter um tema, algo que mexa com a imaginação e com a motivação das pessoas. Por exemplo, pode ser uma cidade verde, uma cidade educadora, mais segurança, mais empregos e assim por diante. O segundo que está aliado com isso é uma aliança. Então, se a gente já tem uma visão comum, qual que vai ser o nosso objetivo em que todos vão conjuntamente, em cooperação, atuar, né? Essa questão da aliança, uma referência para a criação disso é o impacto coletivo. Se você buscar esse termo no Google, vai perceber que tem muita coisa já escrita sobre o assunto, um passo a passo, e é um campo imenso e muito interessante para o empreendedor social aprender, né? Impacto coletivo. Em 2019, eu tive a oportunidade de participar da formação de uma aliança. Foi no município de Brumadinho. Esse município, ele, na verdade, sofreu uma catástrofe, né? Teve um rompimento de uma barragem de rejeitos da mineração que soterrou quase 300 pessoas, e vocês podem imaginar quão traumático algo desse tipo é para uma cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, né? Então foi formada uma aliança em volta de um fundo comunitário, um fundo regenerativo, em que o propósito, a visão comum era a regeneração, e os aliados eram as organizações e coletivos dessa organização. Bem, o terceiro ponto, que também eu posso dar como exemplo essa mesma construção lá em Brumadinho, foi colocar esses atores, esses empreendedores, essas organizações, numa lista, uma listagem, né? Numa espécie de diretório. Esse mapa daqui é um mapa do Rio de Janeiro, e todos esses pontinhos são organizações que estão lidando com a questão do Covid. Por exemplo, aqui é uma delas, Associação Turma de Sopa de Niterói, e as outras aí, cada um, você clica em cima, ela abre, né?
esse site aqui, essa ferramenta, é a ferramenta do iDealers que a gente está usando, que a gente usou em Brumadinho, está usando agora frente ao Covid, e eu acredito que também possa ser útil, ah, possa ajudar na formação desse sistema de fundo comunitário. Qualquer organização pode cadastrar e com isso você tem um diretório das organizações locais, né? E o quarto ponto é o fundo comunitário. Aí o idealist.org é o site para vocês visitarem. E o quarto ponto é o fundo comunitário. Fundo comunitário não é nada mais do que um, um fundo, né, um monte de dinheiro que foi juntado com o objetivo de investir em um território e muitas vezes em um tema em comum. Então ele já não tem uma predestinação, né? Ele é captado e depois, por meio de propostas da própria comunidade, é que vai ser feita a alocação desse recurso. E não é nada novo, né? No mundo inteiro, esse daqui é uma foto do Atlas das fundações comunitárias, você tem mais de 1.800 desses experimentos identificados, a maioria na América do Norte ou aqui na Europa. E normalmente a maneira como isso se dá é uma organização cria esse fundo, faz a captação de recurso, recebe esse dinheiro, ela guarda esse dinheiro e aloca para projetos que são propostos pela comunidade. Agora, no caso nosso da Aliança Regenerativa, é um outro modelo que eu quero, na verdade, propor aqui, porque ele vai ser feito sem a necessidade de se criar uma organização só para isso, é a própria aliança de organizações, né, um conjunto de várias organizações que fazem a gestão desse fundo. Então, uma organização, ela se torna o tesoureiro, ela recebe o dinheiro e guarda e depois transfere para os projetos. A outra faz, ou várias outras, às vezes, num comitê, faz o processo de comitê, né, de curadoria, de um comitê para escolher quais os projetos serão financiados. E outro faz de divulgação, outro faz de acompanhamento do projeto, e assim você consegue distribuir essa função que como um bem comum, né? Um fundo comunitário de uma cidade, de uma região, que é cuidado por atores aliados dessa comunidade e dessa região. E, finalmente, um último modelo que eu quero apresentar aqui também para vocês, que é o fundo comunitário, mas já na lógica da Awesome Foundation. Como eu disse, são círculos de doações, né? Então, falando um pouco da Awesome Foundation, ela é uma organização que tem 91 capítulos em 16 países. Desde 2009, ela já conseguiu alocar mais de 4 milhões e 500 mil dólares em quase, estamos chegando aí a 5 mil projetos, né? E isso tudo sem ter nenhum funcionário e sem estar nem ao menos registrada no governo, né? Registrada como organização. Ela é simplesmente uma rede de pequenos grupos de 10 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, que funcionam como um círculo de doação. Esses grupos, eles colocam cada um $100, 100 euros, no fim do mês você tem $1.000, 1.000 euros, e aí você faz a escolha de um projeto da comunidade, bem aos moldes de um fundo de comunitário, e desse projeto você faz a alocação dos $1.000, né? Um microgrant, uma pequena ajuda que é o suficiente, muitas vezes, para o projeto começar, para o projeto acontecer, né? E isso daí de uma maneira totalmente simples, sem burocracia, sem grandes estruturas. Então, é uma estrutura que está ao alcance de todos, né? E finalmente eu encerro aqui e entro né, para perguntas, mas deixando com vocês algumas ferramentas e outras referências para fazerem pesquisa, né? Então,
Aqui tem alguns links, tem algumas palavras-chave. Esse é Como Criar um Fundo Comunitário, inovação.pro, e aí o meu nome, ele é uma palestra também sobre como criar um fundo comunitário, de 30 minutos, que dá mais detalhe do passo a passo para criar essas estruturas bem simplificadamente. E, finalmente, aqui embaixo tem o meu contato, eu fico à disposição para tirar dúvidas, conversar mais sobre isso, é um tema que me fascina, e terei todo o prazer em conectar com vocês, estudantes de empreendedorismo social, para a gente construir junto um mundo melhor. Muito obrigado e vamos continuar a conversa, né? Mais.